Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Um dia muito feliz para mim, porque hoje é aniversário da Gabriela. Tá fazendo 27 anos a minha bebê. E graças a Deus eu tô ficando velho. Hoje é um dia muito legal, assim, e eu creio que a gente tem que comemorar muito daquilo que Deus faz e aquilo que Deus deu para nós. A cada dia a gente tem que olhar as coisas que têm verdadeiro valor nas nossas vidas, né? E os nossos filhos são algo que tem muito valor. Não tem preço, mas tem muito valor, como eu falei na aula de finanças para vocês. Dito isso, a palavra de hoje que nós vamos ler está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Diz assim: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, no versículo 3. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Aí vocês entendem por que um sujeito para fazer uma célula na sua casa, para atender os irmãos que precisam de uma palavra, ou se dispõe a fazer um videozinho no YouTube falando da palavra de Deus, tá? Se eu estou fazendo isso, é porque eu fui consolado por Deus e eu preciso consolar as pessoas com a mesma consolação que eu recebi. Vocês entendem? As riquezas do mundo, os favores do mundo, o prestígio do mundo, eles existem para a gente fazer inveja para os outros, para a gente humilhar os outros, para a gente ser melhor que os outros, para a gente se sentir bem sucedido, superior, alguns para fazer maldades com os outros. E as riquezas que Deus dá e as bênçãos que Deus dá, elas servem para a gente se alegrar e para a gente partir para repartir com os outros aquilo que Deus deu. Então, aqui no mesmo capítulo, no versículo 20 aqui, diz assim que Jesus é o sim de Deus, é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Essa é a palavra de hoje. Jesus é o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Vejam, irmãos, às vezes a gente recebe uma palavra na igreja, ou uma palavra de algum irmão ou de um pastor e tal, e a gente tem aquilo como palavra de Deus e como promessa de Deus. E muitas pessoas ficam frustradas porque essas palavras não se cumprem, essas promessas não se cumprem. Mas ali diz bem claro, promessas de Deus. Existem promessas gerais de Deus, que são para todo o seu povo. Por exemplo, salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. E promessas individuais que Deus faz para cada uma das pessoas que seguem a Jesus. O difícil é a gente entender quais são as verdadeiras promessas de Deus. Porque se alguém te dá uma palavra e não é uma palavra de Deus, aquilo não vai gerar bênção de Deus na tua vida. Eu tinha um amigo meu que lá no ano 2002, 2003, ele entrou na minha sala assim correndinho, o cara era nordestino, e falou assim: irmão, eu preciso de uma palavra de um homem de Deus. E a gente usava na igreja na época lá, o pastor dava uma palavra no começo do ano e a gente ficava repetindo aquela palavra no ano inteiro, né? E a palavra daquele ano é alarga tuas tendas. E eu falei: alarga tuas tendas, irmão. E ele falou: é isso mesmo. Ele estava a fim de pedir demissão do emprego dele na prefeitura, que ele achava que não estava pagando direito, e ia embora com a família lá para não sei aonde, numa aventura. Eu falei: cara, não faça isso, a palavra não quer dizer isso. Não, mas quer e tal, e eu vou porque eu sei e tal. Se lascou. Não sei o que anda fazendo hoje, mas ele andava... Eu sei que esses dias eu estava pesquisando aqui no portal da transparência da prefeitura municipal os salários do povo, e eu vi que o salário do cargo dele lá é um absurdo de grande. Até achei muito exagerado. Mas o fato é que se ele tivesse esperado aqui,
ele estava muito bem hoje. E o cara tomou aquilo como uma promessa de Deus e não era. Então, todas as promessas de Deus para a nossa vida têm o sim e o amém. Eu já contei para vocês que eu passei uma luta muito grande na minha vida. Aliás, minha vida é uma vida basicamente de lutas muito grandes, mas essa foi a pior. Que foi quando a Gabi, que está fazendo aniversário hoje, ficou doentinha com 1 ano de idade. E, falar a verdade para vocês, eu achei que a gente ia perdê-la. E aquilo me apavorou assim sobremodo. E eu busquei em Deus a solução para aquele negócio. E eu contei para vocês que eu cheguei a jejuar 40 dias, né? Eu fiz um jejum parcial, mas de 40 dias. Foi um negócio muito louco. E eu ia em tudo que é vigília, tudo que é lugar, Antonieta ia em tudo que é, que é pastor, coisas de Deus, né? E pregadores e tal, igreja que tinha alguma coisa. A gente ia buscar em Deus. E Deus ouviu a gente. Tanto que hoje tá aí a Gabi saudável, formada, tá uma beleza, uma filha excelente, né? E Deus ouviu o nosso clamor. E na verdade, Deus me atendeu em muito mais coisas do que não atendeu durante essa minha vida cristã. E eu creio que todas as promessas que eram dele, ele cumpriu. E as outras que eu achava que podiam ser dele não era, daí não aconteceram, mas porque não eram dele. E eu sou muito tranquilo com isso, porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas o que não for de Deus, não é meu. Como diz no Salmo 23, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se ele fala que nada vai me faltar, ou que nada me falta, então aquilo que eu tenho é porque não é de Deus e não é para mim. Mas o que eu tenho é de Deus e é para mim. Porque se eu me converti lá em 1999 e até hoje eu vivo por Deus, e Ele é minha fonte e eu rejeito tudo que não vier dele, então o que eu tenho é dele. Amém? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que buscar as promessas de Deus e orar. Porque na dúvida, ore e peça. Se não for de Deus, ele não vai te dar. Mas se for de Deus, ele vai te dar. Só não perca dele te dar por falta de oração. Que nem eu já expliquei para vocês. Às vezes, uma oração de 30 segundos quando você está saindo de casa com o teu carro faz toda a diferença na tua vida. Senhor, me leva em paz para o meu lugar de trabalho, me dá um bom dia de trabalho, me livra de todo acidente, de todo mal, em nome de Jesus. Talvez uma oração dessa faça toda a diferença, porque seu carro dê uma engasgada ali, você perca alguns segundos na saída e evite o acidente que você ia ter lá para frente. A gente não sabe. Então, na dúvida, a gente tem que pedir. Deus não vai se ofender da gente ficar pedindo as coisas para Ele. Aliás, Ele vai se agradar da gente demonstrar dependência e entregar tudo para Ele. Mas guarda no seu coração, tá? As promessas de Deus para a sua vida e para a sua família, elas vão se cumprir. É por aí. Que Deus te abençoe muito.